Enfim, né, estou achando, mas a pergunta é, para que isso ocorra, para que haja essa preparação lá no médico generalista, se é necessário que haja políticas públicas para isso? Para que haja um treinamento, vamos dizer assim, sempre aconteça o treinamento, em 2014, a Organização Mundial de Saúde deu já um grande passo para isso, que foi tornar a psoríase um agravo de saúde pública, né? Então, apesar de ser uma doença que compromete 1,3% a forma grave, né? 1,3% dos pacientes no Brasil, tem uma relação muito grande com agravos e com doenças que podem matar as pessoas. Então, como infarto, derrame. Então, a gente precisa especificamente da política pública para tornar isso repetido e para que seja obrigatório, para que haja investimento nessa área. Porque senão fica aquela história da andorinha que voa sozinha, um faz ali, aí outro faz aqui, aí onde tem alguém que faça, aquela pessoa é agraciada, onde não tem, não tem, e quando a gente tem a política estabelecida, todos vão receber aquela atenção, pelo menos é essa a intenção do estabelecimento de uma política pública. Doutora, nós temos várias perguntas sobre medicação, que no caso a gente... Estou tentando dar fazer uma triagem aqui. Mas no caso, pessoal, a gente não pode, obviamente a doutora Elizabeth não pode indicar uma medicação sem vocês serem pacientes. A gente pode falar de uma forma genérica, correto, doutora? Isso. O CRM proíbe a gente que é médico em ações, em eventos públicos educativos, seja live, podcast, seja uma rádio fazendo um programa, que a gente medique pessoas. Então, isso eu não posso, não perco meu CRM, né? Não posso. Uhum. Mas a gente pode conversar de uma maneira geral, assim, né? O que se usa? Usa isso, usa aquilo, né? Então, assim, sem citar, até nome de medicamento eu não posso citar. Né? Eu sou proibida pelo Conselho Federal de Medicina. Mas, de uma forma geral, assim, a gente está ainda aguardando que o pessoal compartilhe conosco seus resultados, mas mesmo sem compartilhar, qual seria, se há um caminho nessa jornada de tratamento, tanto do diagnóstico que a gente está já comentando, sim. A senhora até poderia entrar nos outros exames, nos outros questionários, ou pesquisas para o entendimento da gravidade da psoríase do paciente, e depois a questão essa do tratamento, qual seriam as etapas básicas ou isso. Que normalmente são percorridas. Isso. Então, vamos lá. Vamos entender uma psoríase como leve. E aí eu tenho aquelas métricas, lembra que eu falei? Umas letrinhas complicadas que falam da gravidade da doença. Então, eu tenho o PASI e o BSA. O que os protocolos de tratamento definem? Que eles precisam ser abaixo de 10. E o DLQI, abaixo de 10. Então, se eu tenho essas métricas abaixo de 10, eu sei que é uma psoríase leve e eu vou tratar com, a gente chama de suporte para o tratamento. O que é o suporte para o tratamento? É o tratamento não medicamentoso. Então, existe hidratantes para pele, sabonetes hidratantes, evitar bebida alcoólica, cigarro, porque a gente sabe que são pioradores, praticar atividade física, né, aquela que você consiga fazer, que seja possível, né, procurar desenvolver ações menos estressantes, atitudes menos estressantes. Então, tudo isso faz parte desse tratamento não medicamentoso. Você vê que eu não falei de remédio, né? Mas eu falo para os meus pacientes, que é o que eu vou dizer para vocês aqui agora, né, que são meus ouvintes, que estão nos assistindo, eu chamo a base da pirâmide. Então, a pirâmide do tratamento, ela tem os medicamentos que estão acima e tem a base. A base, ela vai se repetir. Então, isso que eu falei, ela vai se repetir para qualquer tratamento que eu fale da agora para frente. Bom, dentro dos tratamentos da psoríase leve, o que a gente pode utilizar? A gente usa aquilo que a gente chama de tratamentos tópicos. O que é isso? Tratamento tópico é de passar. Eu vou usar produtos de passar. E aí nós temos os corticoides, nós temos o calcitriol, nós temos
os inibidores da calcineurina. Então, nós temos vários medicamentos que eu possa utilizar passando para ter um resultado bacana. Poxa, e isso é possível? Sim. E muitas das vezes na psoríase leve isso é suficiente para resolver. Mas lembra da base da pirâmide? Quando a base está junto, muitas das vezes a lesão entra em remissão. E aí eu consigo ficar com esse paciente apenas na parte não medicamentosa, né? E se recorrer em outro momento, a gente volta a estabelecer novos critérios de tratamento, estabelecer novas métricas e ver o que vamos fazer. Outra possibilidade é esse paciente entrar no outro grupo de tratamento, que é o grupo do paciente da psoríase grave, né, moderada a grave. Então, o que eu vou fazer com esse paciente da psoríase moderada a grave? Tem jeito? Tem jeito. Então, como que nós vamos fazer? A gente vai simplesmente estabelecer, a gente vai para o protocolo, e lá no protocolo existe uma maneira da gente tratar, seja com imunossupressores, seja com produtos que são inibidores da proliferação epitelial, qualquer que seja essa escolha, eu preciso entender se o paciente tem indicação, se ele não tem nenhuma contraindicação, se não há nenhum, durante o uso, se não tem nenhuma complicação com o uso. Então, estabeleço o cuidado, monitoro o cuidado. E o outro grupo de medicamentos, que é o que a gente chama de terapia inovadora, que é a terapia biológica, que estabelece uma outra forma de cuidado. Aí o paciente diz assim, mas eu não posso ir direto para essa forma de cuidado? Eu digo, não, nós temos que seguir o protocolo. Qualquer que seja a agência pagadora desse tratamento, não vai aceitar a gente começar de trás para frente, né? Porque a gente tem que seguir aquele protocolo dentro dos critérios que estão estabelecidos pela ciência, né? Então, a gente pode utilizar, sim, a terapia inovadora. Se você falhar a primeira indicação, falhar a segunda, falhar a terceira, ou se tiver alguma complicação, a gente não deseja nada disso, a gente deseja que resolva no primeiro, né? E que a gente fique bem logo, né? Mas se necessário for, aí a gente avança com o tratamento até chegar na terapia inovadora, que é a chamada terapia biológica. E no caso da artrite psoriásica também, no caso da artrite psoriásica, né, que é a psoríase que compromete as juntinhas, é um pouquinho diferente, porque nós temos os tratamentos com imunossupressores ou imunomoduladores, que a gente chama de DMARDs, e se esses pacientes falham a 2 medicamentos, se é uma artrite periférica, eu avanço para a terapia biológica. Se é uma artrite periférica, dos juntinhas, da pontinha dos dedinhos, mãos e pés. Se é uma artrite mais axial, mais da coluna, da região lombar, né, que é aquela dor na coluna, efetivamente, a gente tem um critério diferente de tratamento, mas em linhas gerais seria isso. Mas também tem terapia biológica. Eu vou começar a compartilhar aqui algumas perguntas na nossa tela. Uhum. E gostaria de lhe perguntar, doutora, sobre a questão, vamos iniciar com essa que é uma paciente que teve Covid. Essa relação entre o Covid e a piora da psoríase ou da artrite psoriásica é comum? Como é que a senhora tem visto isso no seu dia a dia? Tem sido comum. Por quê? Porque a Covid é uma doença que mexe muito com o sistema imunológico. A gente, sabe, Vera, a gente tem aprendido a andar no carro com o carro rodando. Então, a gente está aprendendo Covid com a Covid aí, né? E, assim, em grandes quantidades de pacientes. Então, alguns pacientes, realmente, os que têm artrite psoriásica, desenvolvem a dor. Outros não têm artrite, quer dizer, pioram a dor, às vezes já estão bem e pioram a dor. Outros pacientes são pacientes que não têm dor, e eles começam a ter dor, tipo a chikungunya, né? A chikungunya também é assim, o paciente desenvolve dor, é pelo efeito da deposição dos imunocomplexos e toda a suscitação do sistema imunológico com depósito nas articulações, provocando aí as dores articulares, né? Aí ela tinha escrito alguma coisa, ela colocou assim, meu reumato me receitou novamente metrexato e ácido fólico, além do Enbrel que já faço uso. Exatamente, ele associou fatores para melhorar a sua dor na juntinha, né? E seguindo na questão Covid, psoríase, doença psoriásica, né? Vamos falar de uma forma genérica. É sabido, nós, ao longo desse quase 2 anos que a gente está vivenciando essa pandemia,
que muitos pacientes deixaram de ir aos consultórios. Como é o caso aqui, a Lúcia acabou unindo algumas palavras, mas ela diz que tem, né, o psoríase palmoplantar e que ela deixou de ir ao tratamento fez uma biópsia e parou o tratamento devido à pandemia. Bom, na realidade, a gente precisa entender, Lúcia, que é o seguinte, ela está falando ali que parece que o pé e a mão limparam, mas continua com a dor nas juntas. Então, vamos entender. A psoríase é uma doença psoriásica. Então, o que é uma doença psoriásica? É uma doença que pode comprometer mais de um sítio. Então, se melhora a pele, e é exatamente isso que eu faço no ambulatório do Hospital Universitário, né? Por que eu estou na reumatologia? Porque muito paciente melhora a junta, mas a pele continua ruim, entendeu? Então, eu estando lá, eu dou esse suporte da melhora do paciente. No seu caso, foi diferente. No seu caso, você melhorou a dor, melhorou a pele, mas a juntinha, foi isso que ela falou? Foi, né? Que ela melhorou a pele, mas a juntinha continua doendo. Então, verdadeiramente, você precisa continuar com o seu reumatologista. Diz que já tinha te encaminhado, mas que você não foi. Então, volta a buscar, porque a sua doença psoriásica mantém atividade em um lugar. Um lugar ativo, a doença pode voltar a qualquer momento. Então, mantenha o cuidado da doença nos sítios que estão ativos. A Cristina traz dúvidas mais abrangentes sobre as comorbidades que podem ser ocasionadas pela doença psoriásica. A senhora poderia comentar? Sim. Cristina, rins, fígado, não. Psoríase, cérebros, rins e fígado, não. Mas a doença cardiovascular de trabalho científico publicado acomete mais o paciente com psoríase, e o cérebro, talvez aí você queira dizer a respeito dos derrames, né? Então, por exemplo, o AVC, que a gente chama o AVC isquêmico, ou o AVC, realmente ele acomete mais. Mas fígado e rim, a gente não tem ainda isso consolidado, assim, com trabalho de larga escala, às vezes um artigo, um caso que aconteceu, mas ainda não é algo que a gente utilize, sabe, Cristina, como algo que eu possa falar publicamente, não. Então, vamos falar daquilo que a ciência já nos dá respaldo para falar. Então, os derrames são mais comuns e as doenças do coração, como os infartos, a doença coronariana é mais comum, sim. Nós temos aqui também uma colocação interessante da Magda, que é podóloga, que ela disse que gostaria de ler ou ter mais informações sobre a psoríase, né, nos pés e nas mãos, e ela pergunta, na sequência, se como podóloga, como ela poderia auxiliar, se ela pode auxiliar no tratamento de uma pessoa com psoríase. Bom, o Conselho Federal de Medicina não orienta diagnóstico e tratamento de doenças para outras especialidades, né? Assim, às vezes alguns médicos, às vezes em alguns programas de saúde o enfermeiro está autorizado a fazer prescrições, como o programa da hipertensão, o programa do diabetes, né? Para repetir, não para fazer diagnóstico, mas para repetir a prescrição. Mas eu não conheço nenhuma normativa que fale para a podóloga orientar tratamentos. Então, entendo que a melhor forma de você... Hoje a gente tem uns atlas, assim, online. Eu acho que a melhor forma é você, através de imagens que você olha num atlas online, você encurtar o tempo de diagnóstico desse paciente, a gente chama de diminuir a jornada, né? Você dá uma olhadinha num Atlas online, se botar assim, ó, psoríase nas unhas online, Atlas online. Se botar assim no Google, você vai ver um monte de imagens, né? E tem alguns Atlas que são muito específicos. E aí, você vendo, que isso é igual ver retratinho, né? Você olha e fala, nossa, parece aquela imagem. Vou te encaminhar para o dermatologista, porque se for psoríase, aí você vai encurtar a jornada de alguém, porque às vezes a gente encontra pacientes com 10 anos com psoríase ungueal e ninguém pensou na possibilidade, estava tratando como micose há anos e era uma psoríase. Então, entendo que você pode ajudar muito encurtando a jornada, não precisa você medicar. Eu acho que você indicando a orientação já é muito bacana.
Através da informação, né, doutora Elizabeth? Sim. Reconhecendo e indicando a pessoa que ela possa ter. Você sabe que eu sempre falo para os alunos, né? Eu digo assim, a nossa função, como gente, como pessoa, né? É ser um grande diferencial na vida das pessoas, para o bem ou para o mal. Então, escolha o bem. Então, eu acho que esse caminho, sabe? A podóloga que perguntou, que fez a perguntinha, esqueci o nome agora. A Magda. Então, assim, Magda, isso mesmo. Então, Magda, essa sua escolha por fazer a diferença para o bem é muito assertiva. Então, encaminhe, dá uma olhadinha lá no Atlas, o que você achar parecido, você falou, olha, eu acho interessante procurar, porque eu vi alguma coisa em tal lugar assim, e como isso muda o rumo da história das pessoas. Ela comenta que abaixo que é justamente nesse sentido que ela gostaria de ter mais conhecimento e poder compartilhar com os pacientes. Eu formei há 30 anos atrás, quando não tinha internet. Então, antes só existia um atlas caríssimo de papel, chamado Antony du Vivier, que era um dos atlas mais tops, assim. Ninguém tinha acesso, era caríssimo para o aluno comprar, para o médico recém-formado comprar. Hoje, com a internet, está tudo aí. Então, é só você clicar, bota lá no Google, psoríase nas unhas, Atlas Online, você vai ver que tem um monte de imagens interessantes, de atlas muito interessantes, que você pode olhar, e aí você vai fazer uma grande diferença. Vai ser muito legal. Bacana. Nós temos mais uma pergunta bem atual, do Rafael, que ele pergunta, que ele questiona o tema se os pacientes, né, de doença psoriásica podem, através das vacinas, na realidade ele está colocando uma das vacinas, mas eu creio que seria correto nós abrangermos a todas as vacinas, terem a síndrome de Guillain-Barré. Existe algum risco maior a esses pacientes de doença psoriásica, ou eu sei que é uma síndrome que é bem rara, né, doutora? Raríssima. Seria muito interessante, assim, e a importância da vacina para os pacientes de doença psoriásica. Veja bem, a síndrome de Guillain-Barré é raríssima. Ela é raríssima mesmo afora da vacina. No contexto vacinal, é também muito raro, porque se entrasse dentro de um espectro de gravidade, de risco de saúde pública, as pessoas não seriam vacinadas. Muitas das vezes, alguns medicamentos, quando são utilizados, eles são liberados. Quando eles começam a dar problema, retira de circulação, porque é mais risco do que benefício. Então, hoje a vacina é mais benefício do que risco. E, Rafael, fica tranquilo, né? Você vacinou, não teve nenhum sintoma logo depois da vacina, porque as questões vacinais, elas acontecem em tempo seguinte, né? Então, se não teve nada, se já tomou vacina, não se preocupe com isso, fique tranquilo, sabe? Para você não ficar esquentando sua cabeça com isso, não, né? Tá bom? Fica tranquilo. É muito importante a vacinação, né, doutora? Muito importante, né? Muito importante. Eu gostaria de deixar aqui uma fala. Eu tenho um Instagram em que publicação de assuntos, assim, às vezes eu falo de assuntos como a psoríase, eu acho que dia 2 de setembro nós vamos fazer uma live com uma gastro sobre psoríase, @doutora Elizabeth Lima. Então, assim, pode entrar lá no meu Instagram, e você vai ser muito bem recebido. Eu costumo responder as perguntas, porque às vezes a gente quer esgotar o tempo aqui, mas o tempo, né, passa tão rápido, que quando a gente vê, já tem uma hora que a gente está conversando, né, e o tempo vai indo. Então, @doutora Elizabeth Lima, do jeito que escreve Elizabeth, ali com S, com TH, manda sua perguntinha lá, vou ter o maior prazer em responder o que às vezes a gente não der conta de responder aqui. Perfeito. E nós chamamos, né, convidamos o pessoal a compartilhar o resultado do questionário. Não chegou nenhuma resposta aqui para nós podermos, para a doutora Elizabeth poder comentar, mas de qualquer maneira, segue no ar, vai seguir, como eu coloquei. É um projeto que nós estamos iniciando em parceria com a Quintsu hoje. Nós vamos compartilhar nas nossas redes sociais esse QR Code que está aqui. Você que não está ao vivo nos assistindo, mas que vai ver posteriormente essa live, ou os vídeos que a gente extrai da live, pode buscar o seu questionário da LQI, que vai estar lá e vai ter respostas e orientações
para pelo menos entender a gravidade da sua psoríase e dar o melhor encaminhamento. Doutora, eu vou encaminhar a última pergunta aqui de uma paciente que está nos assistindo e depois vou lhe passar a palavra para nós encerrarmos essa live maravilhosa de hoje. Antes de você fazer a última pergunta, olha que bonitinho a Lúcia. Obrigada, doutora. Eu vou procurar meu tratamento que abandonei. Ai, eu ganhei a noite. Lúcia, um beijo para você. Se cuida, tá? Perfeito mesmo, olha. Linda. Tá valendo. Realmente já ganhamos, né, noite com a live, claro. A intenção é essa mesmo, né? Porque o que a gente busca aqui, né, doutora, com médicos parceiros como a senhora, como a doutora Aline Okita, que é da Quintsu, que são pessoas que contribuem, a gente quer levar informação, a gente quer ajudá-los com informação, com a melhor informação possível para que vocês tomem par da doença, vocês sejam atores perante a doença que tem para que possam controlá-la e ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu vou lhe perguntar aqui, vou lhe passar a última pergunta, tá? Opa, estou tentando compartilhar, não, aqui esta. A relação entre a psoríase e o intestino, que a senhora falou já no início, mas que creio que possa, né, aprofundar um pouquinho. Já vou convidar a Ana para a live que vai acontecer no dia 1º ou 2 de setembro. Acompanha lá no meu Instagram que você vai ver. Vai ter uma gastro falando com a gente. Junto, nós vamos conversar exatamente isso. Sim, existe. É pequeno percentual, mas existe, que são as doenças inflamatórias intestinais. Então, o paciente que tem psoríase, a gente precisa ficar atento às questões das articulações, a gente precisa ficar atento à questão dos olhos, ao comprometimento da uveíte e nas questões relacionadas ao intestino. Então, é o paciente que desenvolve diarreia com facilidade por longos períodos, é o paciente que tem urgência para evacuar, o paciente que começa a ter diarreia e vai perdendo muito de peso, vai emagrecendo. Então, a gente precisa excluir a possibilidade de ser uma diarreia, que a gente chama de causada pela doença inflamatória intestinal, sabe, Ana? E estabelecer o tratamento, porque aí nós vamos ter que fazer o tratamento conjunto. Da mesma maneira, quando tem um problema lá na articulação, o dermatologista alinha junto com o reumatologista e faz o tratamento conjunto. Quando tem problema no intestino, a gente também alinha. Esse é um trabalho que a gente faz na universidade aqui, né? Então, o serviço de gastro, de doença inflamatória intestinal, com a doutora Thaísa Ribeiro, eu colaboro, contribuo, junto do Grupo Brasileiro de Doença Inflamatória Intestinal, aqui do Espírito Santo, para poder contribuir positivamente com esses pacientes. Doutora, só tem uma última pergunta que eu vou ter que colocar, porque tem tudo a ver com o tema que nós estamos falando, que é do Antônio, se um clínico geral tem um conhecimento suficiente para fazer recomendações e para tratar a psoríase, que realmente está dentro do nosso contexto, né? Entendo que não. Por quê? Porque a psoríase é uma doença extremamente complexa, a participação do profissional da atenção primária é fazer a diferença, o diagnóstico diferencial, entender o que é psoríase e o que não é psoríase, e em sendo psoríase, encaminhar para tratamento junto de um ambulatório específico, com dermatologistas habilitados e capacitados para a condução desse tratamento, da confirmação do diagnóstico e monitoramento desse tratamento para cada estabelecimento de paciente. Então, o tratamento não é na atenção primária, não é uma doença de atenção primária, né, diferente de outras doenças que nós temos, como hipertensão, diabetes, né, que quando está numa forma mais inicial, mais leve, consegue controlar, dá conta. Infelizmente, a gente não consegue esse trabalho com a psoríase, dadas as complexidades que a doença tem. Doutora Elizabeth, novamente, em nome da Psoríase Brasil, da nossa presidente Gladys Lima, que foi quem descobriu esta pérola no Espírito Santo, e a gente tem se relacionado há 2 anos. Eu agradeço muito a sua participação, realmente foi uma live excelente, agradeço a audiência de todos que estavam aqui conosco, e também convido aqueles que não estavam online, né, hoje ao vivo, agora nesse momento, para participar do questionário,
para mandar perguntas futuramente também pelas nossas redes sociais, porque a gente vai fazendo um banco de perguntas, nos nutrindo das dúvidas de vocês para conduzir o nosso trabalho informativo, em busca de políticas públicas, quer dizer, todo esse trabalho que a Psoríase Brasil tem feito já há mais de 20 anos. Então, doutora Elizabeth, muito obrigada. E lembrando que hoje foi o lançamento oficial aqui da Life do nosso projeto novo, Conexão Médico-Paciente, que é uma cooperação da Psoríase Brasil com a Kintsu Health Tech. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até o início de setembro vai ser a nossa próxima live. Um grande beijo. Muito obrigada. Grande beijo.